Amém, amados irmãos. Ocupen o seu lugar, hermanos, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde les quiero predicar la segunda parte de nuestro tema, de nuestra serie, el temor del Señor. Irmãos, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, quero vos pregar a segunda parte da nossa série, o temor do Senhor. Y les quiero invitar, hermanos, nuevamente para que abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías. Quero vos convidar novamente para que abram as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Vamos a ir al capítulo 33 una vez más. Vamos ir mais uma vez ao capítulo 33. En el versículo 6, así dice la palabra del Señor. Versículo 6, assim diz a palavra do Senhor. Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. Haverá, Senhor, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. ¿Cuántos pueden decir amén a esto, hermanos? Quantos podem dizer amém? En particular a la última frase. Particularmente a última frase. La última frase dice que el temor del Señor es nuestro tesoro. A última frase diz que o temor do Senhor é o nosso En tesouro. portugués se expresa en tiempo futuro O português expressa o tempo futuro y eso me gusta e eu gosto disso porque significa que en el futuro también seguirá siendo nuestro tesoro el temor del Señor. porque isso quer dizer que no futuro continuará a ser o nosso tesouro. Hermanos, Jesús como hombre, como el Hijo de Dios, Irmãos, Jesus como homem, como filho de Deus, y aprovecho para decir que siempre que la Biblia dice Hijo de Dios, e aproveito para dizer que sempre que a Bíblia diz filho de Deus, no está hablando de una segunda persona, de una supuesta Trinidad, não está a falar de uma segunda pessoa, de uma suposta trindade. está hablando simplemente de la manifestación del único Dios en carne. Está a falar simplesmente da manifestação do único Deus em carne. Como hombre, Jesús es el Hijo de Dios, Como homem, Jesus é o filho de Deus, pero Él también es el único Dios verdadero. mas ele também é o único Deus verdadeiro. Hay un solo Dios, Há apenas um Deus. gloria a Jesús. Y hay también una sola fe, E há também uma só y fé hay también un solo bautismo. e um só batismo. El bautismo es en O Jesucristo, batismo é em Jesus porque ese es Cristo. el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos le glorifican? Porque esse é o nome do nosso Deus. Quantos glorificam? Aleluya. Jesús, el Hijo de Dios, complació al Padre en toda su vida, Jesus, o Filho de Deus, complaceu ao Pai na vida toda, en todos sus días. em todos os seus dias. No hubo un solo día de la vida de Jesús en que Él no agradase al Padre. Não houve um só dia na vida de Jesus em que ele não agradasse o Pai. No hubo un solo instante de la vida de Jesús en que Él no agradase al Padre. Não houve nem só um instante na vida de Jesus em que ele não agradasse o Pai. Cuando Isaías habla de Él, Quando Isaías fala dele, Isaías es el que más profetiza acerca de la venida de Jesús. Isaías é quem mais profetiza da vinda do Senhor. Tanto profetiza que hasta profetiza de su segunda venida también. Tanto profetiza que até profetiza da sua segunda vinda. Es conocido Isaías como un profeta mesiánico, É conhecido Isaías como um profeta messiânico, porque su gran tema fue y sigue siendo el Mesías, el enviado de Dios. porque o seu grande tema foi e continua a ser o nosso Senhor. Y cuando Isaías habla de la unción del Espíritu Santo, E quando Isaías fala da unção do Espírito Santo, todos digan unción. unção, todos digam unção. Unción que vino primero sobre el Mesías y luego también sobre nosotros la iglesia. Unção que veio primeiro sobre o Messias e depois também sobre nós, a igreja. ¿Cuántos le agradecen al Señor por su unción? Quando se agradecem ao Senhor pela unção, Él señala esa unción ele assinala essa unção como la marca distintiva del Mesías, como a marca distintiva do Messias, como la señal más clara de que Él era el enviado o el ungido de Dios, como o sinal mais claro de que ele era o enviado ou ungido do Senhor, para que Israel supiese a quién debían esperar. para que Israel soubesse quem deviam esperar. Hace unos días, en un tema muy similar a este, hablaba yo con alguien Alguns dias para trás, num tema muito semelhante a este, falava eu com alguém que tenía sus dudas, com alguém que tinha as suas dúvidas, porque muchas veces dudamos de si estamos o no en el lugar correcto. porque
porque muitas vezes duvidamos se estamos ou não no lugar certo. si lo que se nos está enseñando es o no es correcto. Se o que se está a ensinar-nos é ou não é certo. Y yo le mencionaba que hay unas señales o distinciones que el Señor dejó para su iglesia. E eu mencionava que há alguns sinais e distinções que ele deixava para a sua igreja. Voy a pedirte, Esteban, que aumentes tu volumen, por favor. Ok. Y las señales que el Señor dejó para que sepamos cuál es su verdadera iglesia E o sinal que o Senhor deixou para sabermos qual é a verdadeira igreja son: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, são sobre os doentes porão as suas mãos e os curarão, echarán fuera demonios, deitarão fora demónios, hablarán nuevas lenguas, falarão novas línguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. se bebessem coisa mortífera não lhes farão mal, Aleluya, echarán fuera demonios. ¿Ya lo deitarão dije? fora demónios. Aleluya. Son señales que Son acompañan sinais a la iglesia, que acompanham a igreja, para que usted sepa si esa es o no es la iglesia del Señor. para saberes se é ou não é a igreja do De la Senhor. misma manera fueron dadas señales para la venida del Mesías. Da mesma maneira foram dados sinais para a vinda do Messias, Digamos, marcas distintivas de Él, ou seja, marcas distintivas dele, o aspectos diferentes de su unción. ou aspectos diferentes da sua unção. Esos aspectos, amados hermanos, habrían de descansar sobre Jesús. Esses aspectos haveriam de descansar sobre Jesus. Y nosotros los podemos encontrar en el capítulo 11 de Isaías, para que tomen nota. E nós podemos encontrá-lo no capítulo 11 de Isaías para tomarem nota, En los primeros versículos particularmente. particularmente nos primeiros versículos. Yo le recomiendo a usted luego leerlos en su casa. Eu vos recomendo lê-los na sua casa. Por ahora leeremos los dos primeros versículos Para já vamos ler os dois primeiros versículos. que dicen: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Porque brotará rebento do tronco de Jessé e das suas raízes renovo frutificará. Verso 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espírito de sabedoria e de inteligência, espíritu de consejo y de poder, Espírito de conselho e de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Alguien diga gloria a Dios por su palabra. Alguém diga glória a Deus pela sua palavra. Así como mencioné, creo que 4 o 5 cosas que distinguen a la iglesia, Assim como mencionei 4 ou 5 coisas que distinguem a igreja, aquí podemos hallar 7 cosas aqui podemos encontrar 7 coisas que distinguieron al Mesías. que distinguiram o Messias. 7 marcas 7 marcas que distinguen al Mesías. que distinguem o Messias. Cuando se están distrayendo, yo me acerco, hermano. Esas ahí saben que se están distrayendo. Quando estou a distrair, eu me aproximo para vocês saberem. Aleluya, gloria a Dios. 7 señales que distinguieron y distinguen al Mesías. 7 sinais que distinguiram e distinguem o Messias. En otras palabras, una séptuple manifestación del Espíritu Santo. Em outras palavras, uma séptuple manifestação do Espírito Santo. Porque el Espíritu Santo se manifiesta de múltiples maneras. Porque Voy a o volver. Espírito Santo manifesta-se em múltiplas maneiras. De múltiples De maneras. múltiplas maneiras. Él tiene diferentes formas de trabajar. Ele tem diferentes formas de trabalhar. Por eso, allá en Apocalipsis, donde hay muchos textos misteriosos, Por isso, lá em Apocalipse, onde há muitos versículos misteriosos, el apóstol Juan vio 7 espíritus de Dios. o apóstolo João viu 7 Espíritos de Deus. ¿Cómo, pastor? ¿No era uno solo Dios? Mas como, pastor, não era apenas um Deus? Claro que sí. É claro que sim. Pero Dios se puede manifestar de muchas maneras diferentes. Mas Deus pode manifestar-se em muitas formas Y Juan diferentes. vio 7 espíritus diferentes del mismo Dios. E João viu 7 Espíritos diferentes do mesmo Deus. Él vio 7 lámparas de fuego ardiendo junto al trono de Dios. Ele viu 7 lâmpadas de fogo arder perante o trono de De Deus. esto ya les prediqué, me parece que a principios del año pasado. Disto já vos preguei no início do ano passado. Esta es, hermanos, la lista de los 7 espíritus de Dios que vio Juan. Esta aqui é a lista dos 7 Espíritos de Deus que viu o João. El primero, estamos en Isaías, es el espíritu de Jehová. O primeiro é o Espírito do Senhor. Ese es el espíritu con que Dios habla en primera persona. Esse é o Espírito com que o Senhor fala em primeira pessoa. Siempre que Dios hablaba o habla, Sempre que Deus falava ou fala, Él
se presenta o firma debajo como yo Jehová. Ele apresenta-se ou assina por baixo como eu, o Senhor. A veces dice, yo Jehová digo esto y luego entrega el mensaje. Às vezes ele diz, eu, o Senhor, digo isto e entrega a mensagem. Y otras veces da el mensaje y luego firma, yo Jehová. E outras vezes entrega a mensagem e depois assina. Y esa es la primera manifestación del Espíritu de Dios, cuando Él habla en primera persona. E essa é a primeira manifestação do Espírito do Senhor, quando ele fala em primeira pessoa. Por ejemplo, a la iglesia en Antioquía le habló en primera persona el Señor. Por exemplo, na igreja da Antioquia, ele falou em primeira pessoa. Ustedes después lo pueden buscar en Hechos capítulo 13, versículo 2. Vocês podem procurar em Atos capítulo 13, versículo 2. Ahí el Señor se presentó en el medio de la reunión de los hermanos, en el culto, Lá o Senhor apresentou-se no meio da reunião dos irmãos. y no con voz culto, audible, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios habla con voz E audible? com voz audível. Quantos Les acreditam que Deus dijo fala com a voz los, audível? gracias Esteban, le dijo a los hermanos, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Diz, trazei-me Paulo e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Noten que ya los había llamado Ele já os tinha chamado en privado, no privado. pero ahora hizo público su llamamiento a toda la iglesia. Mas agora fez público o seu chamamento a toda a igreja. Paz de Cristo. Paz de Cristo. ¿Saben por qué, hermanos? Sabem por quê, irmãos? Porque el llamado de Dios directo no es suficiente. Porque o chamado de Deus direto não é suficiente. Muchos tienen el llamado de Dios, Muitos têm o chamamento de Deus. pero Dios todavía no se lo dice a la iglesia. Mas Deus ainda não diz à igreja. Y hasta que Dios no se lo dice a la E iglesia, até que Deus não diz para a igreja, a los líderes de la iglesia, aos líderes da igreja, ese llamado tiene que esperar. esse chamamento tem que esperar. Porque está el llamado, están los dones que son irrevocables. Porque estão os chamamentos, os dons que são irretiráveis. Pongamos, por ejemplo, a Moisés, que tenía el llamado de Dios a ser libertador de Por Israel, exemplo, Moisés, que tinha o chamamento de Deus para ser o libertador de Israel, pero todavía no estaba la madurez. mas ainda não estava à maturidade. Y por eso Dios lo mandó 40 años a pastorear las ovejas del suegro en el desierto, Por isso o ¿verdad? Senhor o mandou 40 anos a pastorear ovelhas no Y deserto. como que Moisés quería apresurar el llamado y fue y tomó un asunto en sus manos y mató a un egipcio. Porque Moisés queria apressar o chamamento e foi e assassinou um egípcio. Pero hermanos, todavía no era el tiempo de él hacer aquello. Mas ainda não estava na hora dele fazer Gloria isso. a Dios. Por eso Dios llama en privado, pero también tiene que llamar en público. Por isso Deus chama no privado e depois tem que chamar em público. Porque sin la aprobación de la iglesia, hermanos, no puede salir nadie. Porque sem a aprovação da igreja não pode sair ninguém. Esto no está en el sermón, pero es importante que se diga. Isto não está no sermão, mas é importante dizer. Cuando el Señor dice que vamos a hallar gracia, Quando o Senhor diz que vamos encontrar graça, dice que la hallaremos primero ante sus ojos diz que acharemos primeiro perante y os luego seus olhos también ante los ojos de los e demás. depois perante os olhos dos outros. O sea, nosotros necesitamos doble aprobación. Nós precisamos aprovação dupla. Tenemos que tener la aprobación de Cristo Temos que ter a aprovação de y Cristo tenemos que tener la aprobación del cuerpo de e Cristo. devemos de ter a aprovação do corpo de Cristo. De lo contrario, vamos a estar en un conflicto. Pelo contrário, estaremos num conflito. Esa es la primera manifestación de los 7 espíritus de Dios. Essa é a primeira manifestação dos 7 Espíritos Me de gustaría detenerme en cada una de las 7, Deus. Eu gostava de parar em cada uma das 7, pero no lo voy a hacer. mas não hei de fazê-lo. Tenemos después, siempre según Isaías, Temos depois, sempre segundo Isaías, el espíritu de sabiduría. o Espírito de sabedoria. También tenemos el espíritu de inteligencia. Também temos o Espírito de inteligência. Ya son 3. Cuarto, el espíritu de consejo. Quarto, o Espírito de conselho. El espíritu de poder. Espírito de poder. El espíritu de conocimiento, número Espírito 6. de conhecimento, número 6. Y el último que voy a pedirle que lo diga conmigo, E finalmente irei pedir que digas comigo, como dice, como diz, el espíritu de o Espírito de temor de Jehová. temor do Senhor. La séptima manifestación de Dios es el temor de Jehová. A sétima manifestação de Deus é o temor do Senhor. No es audible, Não é audível, pero es visible. mas é visível. No se puede oír, Não pode se ouvir, pero se puede apreciar. mas pode se apreciar. Hermanos, la manifestación final del Espíritu de Dios es el temor de Jehová. Irmãos, a manifestação final do Espírito do Senhor é o temor ao Senhor. Lo que ayer mencionábamos, el broche de oro, O que ontem mencionamos, llave. a chave de ouro. Ajá. Fue la que marcó, esta marca, esta distinción marcó a Jesús como el Mesías. Esta distinção foi a que marcou Jesus como o Messias. ¿Cuál fue la marca que distinguió a Jesús como el Mesías, hermanos? Qual foi a marca que distinguiu Jesus como o Messias? Los de este lado. Os deste lado. Fuerte. El temor de Jehová. O temor do Senhor. Lo que definitivamente lo hizo único.
o que definitivamente o tornou único, lo que le dio credenciales de ser el ungido, el enviado de Dios a este mundo. que deu credenciais de ser o ungido, o enviado de Deus para este mundo, El temor del Señor. o temor do Senhor. Gloria a Dios. Alguien alabe el nombre de Jesús. Alguém louve o nome de Jesus. El versículo 3 de este mismo capítulo, O versículo hermanos, 3 deste mesmo capítulo dice así, si me está siguiendo: diz assim, se está a seguir-me: se deleitará en el temor del Señor e deleitar-se-á no temor do Senhor, y no juzgará por lo que vean sus ojos, e não o julgará segundo a vista dos seus olhos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Gloria a Dios. Alguien diga amén. Alguém diga amém. Jesús no se apresuraba a juzgar. Jesus não se apressava a julgar. Jesús no se dejaba llevar por opiniones, Jesus não se deixava levar por opiniões, pero él hacía algo. mas ele fazia algo. Dice aquí que él se deleitaba en el temor del Señor. Diz que ele se deleitava no temor do Gloria a Senhor. Jesús. Él disfrutaba, hermanos, Ele desfrutava, irmãos, de andar en el temor del de Señor. andar no temor do Para Senhor. él no era una carga temer a Dios. Para ele não era um fardo temer Para o Senhor. él no era como un castigo tener respeto y tener reverencia por el Padre. Para ele não era uma punição ter reverência e ter respeito pelo Pai. Él disfrutaba, hermanos, temer a Dios. Ele Aleluya. desfrutava temer Deus. Entonces, si Jesús, el Hijo de Dios, Então, se Jesus, Filho de Deus, si Jesús, el amado de Dios, el Mesías, el Salvador, Jesus, aleluya, o amado de Deus, Messias, Salvador, se deleitó en el temor del Señor por más de 30 años que estuvo aquí en la tierra, deleitou-se no temor do Senhor por mais de 30 anos que esteve cá na terra. ¿cómo podríamos usted y yo rechazar esta verdad? Como poderíamos tu e eu rejeitar esta verdade? ¿Cómo podríamos nosotros, hermanos, no reconocer que necesitamos andar en el temor del Señor? Como poderíamos não reconhecer que precisamos de andar no temor do ¿Cómo Senhor? podríamos no darle la importancia que esto tiene Como poderíamos não dar a importância que isto tem y aprender a deleitarnos en Él? e aprender a deleitar-nos Con nele? mucha frecuencia yo les cito el siguiente pasaje de la Biblia a mis hijos. Com muita frequência eu cito a seguinte passagem da Bíblia aos meus filhos. Ellos tienen muchas peticiones ante Dios. Eles têm muitas petições perante De Deus. hecho, vi que pasaron a poner sus peticiones a la cajita. De facto, vi que eles passaram a deixar as suas Y petições. me parece que fue ayer, estando aquí en la iglesia, E eu acho que foi ontem aqui na igreja que le dije a uno de ellos: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. que eu disse: deleita-te no Senhor e Ele conceder-te as petições do teu coração. ¿Fue a ti, Esteban? ¿Fue a ti, creo? Gloria a Dios. Mira al que tienes a tu lado y dile: deleítate en Dios Olha que está perto de ti e diz: deleita-te no Senhor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. e Ele conceder-te as petições do teu coração. Gloria a Dios. Glória a Deus. Siento que tengo que meterme un poquito en esa puertita que se acaba de abrir. Sinto que eu tenho que entrar um pouco nessa porta que acabou de A abrir. veces estamos tan obsesionados con el problema, Às vezes estamos tão focados no problema, nos aflige tanto aquello, entristece-nos tanto aquilo, nos quita el sueño ese asunto, tira-nos o sonho ou o assunto, que hasta se nos olvida adorar a Dios, hermanos. que até que esquecemos de louvar Deus. Que hasta se nos olvida darle gracia por todo lo que sí tenemos. Esquecemos de agradecer por tudo o que sim temos. No vemos todo lo que tenemos por estar mirando lo que no tenemos. Não vemos tudo o que temos por estar a olhar para o que não temos. Yo creo que por eso el salmista David dice eso: Eu acho que é por isso que o salmista David diz aquilo. deleítate, Deleita-te, disfruta, desfruta, alégrate en el Señor, alégrate no Senhor, gózate en sus bendiciones gózate nas suas bênçãos. y Él te concederá las peticiones de tu corazón. E Ele é conceder-te as petições do teu coração. Eso tiene que ver con aquel sermón de acción de gracias que predicamos. Isso tem a ver com aquele sermão de ação de graças que Y eso era pregamos. lo que hacía Jesús estando aquí, hermanos. Isso era o que fazia Jesus estando aqui. Anoche estábamos oyendo una predicación, mi esposa y yo. Yo me quedé dormido a la mitad, reconozco. Ontem à noite estávamos a ouvir uma pregação.
Não, eu adormeci no meio, eu reconheço. Pero de lo que me acuerdo, hermanos, Mas do que eu me lembro, era de irmãos, lo que estaba hablando la predicación. era do que estava a falar a pregação. De estar felices, de estar contentos con lo que tenemos, De hermanos. estar felizes e contentes com o que De temos. aprovechar lo que Dios nos dio. De aproveitar o que Deus nos deu. ¿Cuántos aquí han recibido muchas cosas de Dios? Quantos aqui têm recebido muitas coisas de Deus? Talentos, Talentos, virtudes, virtudes, capacidades, capacidades, inteligencia, inteligência, fuerza, força, simpatía. simpatia. Gloria a Dios, tantas cosas. Tantas coisas. Hermanos, si nosotros usamos todo eso, Se nós utilizarmos isto si nosotros tudo, ponemos al servicio de Dios todo lo que Él nos se dio, nós pormos ao serviço do Senhor tudo o que si Ele nos nosotros deu, hacemos todo lo que Él nos pide con alegría y con sencillez de se corazón, nós fazemos tudo o que Ele nos pede com alegria con buena e simpleza de disposición coração, para el Señor, com boa disposição con gratitud para o y Senhor, alabanza para el com Señor, gratitud e louvor para o Él Senhor, nos va a conceder las peticiones del corazón. Ele irá conceder-nos as petições do nosso coração. Gloria a Dios. Glória a Deus. Cierro la puertita porque eso no estaba en el sermón. Fecho a portinha porque isso Pero não era estava no importante, sermão. hermanos. Mas era importante, Y irmãos. Jesús se constituyó durante su tiempo en la tierra un ejemplo en ese sentido para Jesus nosotros. constituiu-se como exemplo nesse sentido. Voy a abrir otra endijita a la puerta. Vou abrir mais um No, bocadinho. no me deja salir el Señor de ahí. Não me deixa fugir o Senhor. Hermano, dali. nosotros vivimos cientos de veces mejor que Jesús. Nós vivimos centenas de vezes melhor. Jesús no tenía un garrafón de agua, hermanos. Ele não tinha uma garrafa de água. Jesús no tenía choripán gratis. Ele não tinha choripão grátis. Hermano, Jesús no tenía un lugar donde dormir, dice la Biblia. Ele não tinha nem sítio onde dormir, diz a Bíblia. Las aves de los cielos tienen nidos. As aves dos céus têm ninho. Las zorras tienen cueva, dijo As él. raposas têm caverna. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mas o filho do homem não tem onde encostar a sua No cabeça. tuvo ni siquiera otro. Yo tengo como 10 sacos en casa, él no tuvo ni uno, hermanos. Eu tenho como 10 sacos em casa. Ele não teve nenhum. No, usted va a decir, claro, no se usaba saco. No, es que no tenía ropa el Señor, Claro, hermano. não era utilizado. É que ele não tinha roupa. Sus únicas prendas se las sortearon los soldados romanos en la cruz del As Calvario. únicas roupas foram sorteadas por Una um túnica romano. y una capa, gloria a Dios. Uma túnica e uma capa. ¿Vemos a Jesús quejándose? Vemos o Jesus queixar. ¿Vemos a Jesús preocupado? Vemos ele preocupado. ¿Vemos a Jesús triste reclamando? Vemos Jesus triste a reclamar. No, hermano. La Biblia dice que hasta el último día Él se regocijó en Dios. A Bíblia diz que até o último Él dia se ele regocijó por sus discípulos. Ele regocijou-se pelos Se regocijó discípulos. por los que irían a creer en Él después de ellos. Ele regocijou-se pelos que iriam ¡Aleluya! depois dele. Deleítate a sí mismo Deleita-te del mismo modo da mesma forma como Jesús como Jesus en Jehová. no Senhor. Y Él te concederá las peticiones de tu E Ele corazón. conceder-te as petições do teu coração. A ver si os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros Abriré hasta que as janelas, sobreabunde. as janelas dos céus e derramaré bênçãos ¿Cuántos sobre quieren vocês? bendición abundante este año, Quantos hermanos? querem bênção abundante este ano? Lo que resta de este O año. que resta do ano. Tenemos que temer al Señor, hermanos. Havemos de ter temor do Senhor. Teme al Señor, hermano. Teme ao Senhor. Ten temor de Dios, Tem hermano. temor do Senhor, irmão. Eso es lo que también nos habla otro profeta, Isso é que também nos fala outro profeta. porque aunque lo conocemos como el salmista, pero también fue profeta. Porque embora o conhecemos como salmista, mas também foi Y en el profeta. conocido Salmo 24, verso 11, dice algo. E no conhecido Salmo 24, versículo 11, ele diz uma coisa. David, inspirado por el Espíritu de Dios, nos invita. David, inspirado pelo Espírito do Senhor, nos invita. Alguien que lo busque en su Biblia y lo lea. Alguém que procure na sua Bíblia e leia. ¿Quién lo tiene? Quem é que tem? ¿Cómo dice Salmo 34, 11? Como diz o Salmo 34, Yo lo 11. tengo aquí, hermanos, pero quiero que alguien lo busque. Eu tenho aqui, mas quero alguém o procure. Salmo está entre Génesis y Apocalipsis, O hermanos. Salmo está entre Gênesis e Apocalipse. ¿Quién lo encontró? Hermano Edward. Venid, hijos, oídme. Vinde, meninos, ouvi-me. El temor de Jehová os enseñaré. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. En la Biblia de las Américas dice, os enseñaré el temor del Señor. Es la misma cosa. Na Bíblia das Américas diz, vos ensinarei o temor do Senhor. Así que el temor del Señor debe ser enseñado. Então o temor do Senhor tem que ser ensinado. Así que el temor del Señor no viene incluido en este paquete llamado vida humana. O temor do Senhor não vem incluído neste pacote chamado vida. Para humana. muestra, miren este chiquito que anda acá, hermano. Para mostrar, olhem para este pequenino que anda aqui. ¿Vieron que el temor del Señor no viene incluido de nacimiento? Estão a ver que o temor do Senhor não vem incluído de nascença? ¿Cierto, hermanas mamás? Não é, irmãs? ¿Cierto, mães? hermanos papás? Não é, irmãos pais? Se lo tenemos que enseñar nosotros el temor del Señor. Havemos de ensinar nós o temor do Y Senhor. hubo una época en que alguien nos tuvo que enseñar el temor del Señor a nosotros. E houve uma altura que alguém teve que nos ensinar a ¿Verdad? Y nós. tenían que sacar esta prenda de cuero que
llevo acá, ¿verdad? Y enseñarnos el temor del Señor. Tenho que tirar esta prenda de pele que eu tenho aqui e ensinar-nos. Ríanse un poquito, hermanos. É para rir pouco. Vengan hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. Vinde meninos, ouvime, eu vos ensinarei o temor No, do no, no, Senhor. David no hizo este ademán, O David não fez isto. pero vale. Mas, Porque el temor del Señor debe ser enseñado de alguna manera, hermanos. porque o temor do Senhor tem que ser ensinado de alguma maneira. Gloria a Dios. ¿Cuántos Gloria a me Deus. pueden mirar? Quantos podem olhar para Hay mim? dos maneras que aprendemos el temor del Señor. Há duas maneiras que aprendemos o temor do Senhor. Esta, Muy cómoda, muy placentera. confortável, Estamos en la casa de Dios, estamos na casa do Senhor, estamos prestando atención a prestar atenção. y Dios nos está enseñando su temor. E Deus está a ensinar-nos o seu temor. Y si no está prestando atención, entonces tienen que aprender más temor. Se não está a prestar atenção, então tem que aprender Pero mais luego temor. viene la segunda manera, hermanos. Mas depois vem o segundo. Porque si jeito. la primera falla, entonces Dios usa la segunda. Se a primeira falhar, então Deus utiliza a segunda. Esto no es idea del pastor, Não é ideia do pastor, es idea del profeta Job. é ideia do profeta Jó. Él dijo, de dos maneras me enseña Dios. De duas maneiras me ensina Deus. Por su palabra, Pela sua o palavra, sea, su consejo, o conselho, que es lo que hacemos aquí, o que fazemos cá, o por medio de la enfermedad. ou por meio da doença. Y Job sí que aprendió por medio de la enfermedad. ¿Se acuerdan, E hermanos? Jó aprendeu mesmo pela doença. O sea, Vocês se parece lembram? parece que el primer método no había funcionado muy bien con él. Parece que o primeiro método não tinha trabalhado No es muito que bem. Dios gusta de usar el segundo, es que a veces no le queda más remedio que usarlo. Não é que Deus gosta do segundo, é que ele não tem às vezes outra alternativa. ¿Cuántos agradecen el trato de Dios con ustedes? Quantos agradecem do trato de Deus? Yo convosco? agradezco a Dios el trato que Él tiene conmigo, Eu hermano. agradeço a Deus o trato que Ele tem comigo. A veces nos castiga el Señor. Alguien diga amén aunque no quiera. Às vezes nos pune o Senhor. Pero es bueno eso, Mas hermanos. isso é bom, irmão. Porque eso lo único que significa es que Él nos ama. Porque isso o único que significa Que Ele no nos se ha ama, desinteresado de que nosotros. Ele ainda tem interesse em Que nós. todavía somos sus hijos, gloria a Que ainda Dios. somos teus filhos. Porque glória a al que Deus. Él no disciplina es bastardo, dice Hebreos. Porque aquele que Ele não disciplina é um bastardo, diz Hebreus. ¿Cuántos hijos de Dios hay en la casa? Quantos filhos de Deus há em casa? Vengan, hijos míos, y os enseñaré el temor del Señor. Vinde, filhos meus, e vos ensinarei o temor do Senhor. Así dice, ¿verdad? Assim diz, não é? No. Não. Dice, vengan, hijos míos, escuchadme. Diz, vinde, meninos, ouvi-me. Gloria a Dios. Glória a Deus. ¿Por qué dice escuchadme, Por hermanos? que diz ouvi-me? Porque no podemos aprender si no escuchamos. Porque não podemos aprender sem ouvir. A ver, ¿cuántos quieren aprender? Quantos querem aprender? ¿Cuántos quieren ser buenos alumnos? Quantos querem ser bons alunos? ¿Qué es lo que tiene que hacer un buen alumno? O que tem de fazer um bom aluno? La Biblia dice tiene que inclinar el oído. A Bíblia diz tem que inclinar o ouvido. A veces mis hijos me hablan y que yo ya me estoy quedando sordito, les tengo que hacer así. Às vezes os filhos falam e eu já estou a ficar Sim ou surdo não? e tenho que fazer assim. Le digo, hábleme más fuerte, mi hijo, porque no sé qué dijo. Fala mais forte que não ouvi. Hermanos, a veces así andamos nosotros con Dios también. Às vezes assim estamos nós com Deus também. No sé cuán fuerte precisamos que Dios nos hable. Não sei quão forte nós precisamos Que el Deus Señor nos fale. ayude a oírlo, Que o hermanos. Senhor nos ajude a ouvir. Que el Señor nos ayude a desarrollar oídos sensibles a su O voz. Senhor nos ajude a desenvolver ouvidos sensíveis. à Porque sua Dios voz. nos quiere hablar, hermanos. Porque Deus quer falar-nos. Dios está interesado en hablarnos. Deus tem interesse em Él falar. todavía nos habla, hermanos. Ele ainda nos fala. Él todavía nos dirige. Ele ainda nos dirige. Todavía nos enseña, Ainda hermanos. nos ensina. Si nosotros le escuchamos, Él nos va a enseñar. Se nós ouvimos, Ele ensinar-nos-á. Y en este mismo salmo, hermanos, E neste mesmo salmo, pero en los versos 2 y 3, mas nos versículos 2 e 3, se describe é descrito a la clase de persona que usted y yo tenemos que ser. a classe de pessoa que tu e eu devemos ser. ¿Qué clase de persona quiere Dios que seamos? Que tipo de pessoa quer Deus que sejamos? Una persona que tema a Dios, Uma pessoa que tema a que Deus. tema a Dios. Que tema a Deus. Dice el verso 2, hermanos, Diz versículo 2. ¿quién irmãos, es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Quem é o homem que deseja vida e quer muitos dias para desejar o bem? Voy a hacerle esa pregunta a usted ahora. Vou fazer essa pergunta. A ver, levanten la mano todos los hombres que quieren una buena vida. Levantem a mão todos os homens que querem uma boa vida. Levanten la mano todos los hombres que quieren una vida larga Levantem as mãos todos aqueles que querem uma vida comprida. para poder ver el bien. Para poder ver o bem. ¿Sabe cuándo yo pienso que voy a ver el bien, hermanos? Sabem quando eu penso que vou ver o bem? Bueno, ya lo estoy viendo aquí, por ejemplo. Já estou a vê-lo aqui, por exemplo. Pero cuando este muchachito me traiga nietos,
Quando este rapacinho traga-me A lo netos. mejor estoy profetizando que este va a traer nietos primero que aquel. Se calhar estou a profetizar que este vai trazer netos Porque este es como primeiro. muy enamoradizo a veces, hermano. No, no Este es cierto. apaixonado. No es cierto. A brincar. Es muy cariñoso, que es otra cosa. É carinhoso, é outra coisa. Gloria a Dios. Cuando la Biblia dice el que quiere mucha vida para ver el bien, está hablando de nietos. Aquele que diz que quer muita vida para ver o bem está a falar de netos. ¿Le gustaría ser abuelo, hermano Antonio? Gostava de ser avô, irmão António. Víctor, te llaman. Vítor, estamos a chamar-te. Gloria a Dios. Glória a Deus. ¿Quién no quiere una larga vida? Quem não quer uma vida ¿Qué comprida? hermanas aquí no quieren ver nueras y yernos? Que irmãs aqui não querem ver noras e yernos? Genros. ¿O ya se convirtieron en suegras por profecía aquí o qué? Ou já convertiram-se em sogras? Ya van comprando la espingarda, ¿no? La escopeta. Já estava a comprar aqui a escopeta. Hermanos, todos nosotros queremos tener una buena vida. Gloria a Dios. Alguien diga amén. Todos nós queremos ter uma boa vida. Glória a Deus. Alguém Bueno, diga amém. aquí les va la receta para tener una buena vida. Aqui vem a receita para ter uma boa vida. Verso 3. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de enganos. Palabra de Dios. Palavra do Senhor. Entonces ahora va la siguiente pregunta, hermanos. Então agora vai a seguinte pergunta. ¿Cuál es la señal de que una persona ha recibido, ha aprendido el temor del Señor? Qual o sinal de que uma pessoa tem recebido, tem aprendido o temor do Senhor? ¿Cuál es la señal de que alguien tiene temor de Dios en su vida? Qual o sinal de que alguém tem temor do Senhor na sua vida? ¿En qué se manifiesta el temor del Señor en la vida de un hijo de Dios? Que se manifesta o temor do Senhor na vida de um filho de Deus? No es difícil, Não é difícil. en su forma de hablar. Na sua forma de falar. Guarda tu lengua del mal Guarda a tua língua do mal y tus labios de hablar engaño. e os teus lábios de falar enganos. La conversación de una persona, A conversa de uma pessoa, los temas que habla, os temas que fala, la manera en que gasta su saliva, a maneira em que gasta a sua saliva, la manera en que usa sus labios y su lengua, a forma em que utiliza os seus lábios e língua, es la que demuestra si tiene o no tiene temor de Dios. é a que demonstra se tem ou não tem temor do Senhor. Hay una pregunta, hermanos, fuera del sermón, Há uma pergunta fora do que sermão Jesús hace que Jesus faz cuando ya había resucitado y se encuentra con dos que iban caminando. quando já tinha ressuscitado e encontra-se com dois que iam andar. ¿Se acuerdan de los dos que iban hacia Emaús? Vocês se lembram dos dois que iam até Emaús? ¿Cuál fue la pregunta que Jesús les hizo? Qual foi a pergunta que Jesus lhes fez? Ni buen día les dijo. Nem bom dia lhes disse. Le dijo, hey, ¿qué conversaciones son esas que tienen entre ustedes? Ele disse: Ei, quais são as conversas que têm vocês? Hermanos, el Espíritu del Señor está aquí en esta tarde Irmãos, o Espírito do Senhor está aqui nesta y nos tarde dirige a nosotros la misma pregunta. e nos dirige a mesma pergunta. Le hablo a casados y le hablo a solteros. Falo para os casados e para os solteiros. Le hablo a los que usan redes y a los que no usan redes. Falo para os que usam redes e os que não usam ¿Qué redes. conversaciones son las que mantenemos nosotros? Que conversas são as que mantemos nós? Porque mire que Dios está escuchando todo, ¿eh? Porque Ele que Deus escuta tudo. Mire que Dios está registrando todo lo que decimos. Deus está a registrar tudo o que dissemos. ¿Cómo sabremos si tenemos temor de Dios en nuestra vida? Como saberemos se temos temor de Deus na nossa vida? Por lo que hablamos. Pelo que falamos. Nos podemos ver muy religiosos aquí. Oh, sí. Podemos vernos muito religiosos aqui. Podemos tener corbata y saco y Biblias. Podemos ter gravata, saco, Bíblia. Pero eso no indica que hay temor de Dios en nuestra vida. Mas isso não indica que há temor de Deus na nossa vida. Es lo que hablamos a las 11 de la noche del viernes. É o que falamos às 11 da noite, a sexta. Es lo que andamos, ustedes me entienden, ¿verdad? É o que andamos, vocês percebem, não é? Porque con una misma boca, hermanos, Porque com uma mesma boca no se puede hacer dos cosas diferentes. não podemos fazer duas coisas De diferentes. una misma fuente no pueden brotar dos aguas distintas. De uma mesma fonte não podem sair duas águas distintas. Tal vez por eso no puedes alabar a Dios. Se calhar é por isso que não podes louvar Porque Deus. tu fuente ha estado contaminada. Porque tua fonte tem estado Entonces, contaminada. claro, has estado maldiciendo, Então, claro, estás a maldizer, has estado mintiendo. a mentir. Hay mucha mitomanía hoy día. Muita mitomania. Has hoje em estado dia. diciendo cosas que no debías decir. Tens estado a dizer coisas que não deves dizer. Has tratado mal a tu familia. ¿Quién Tens sabe? tratado mal a tua família. Tantas Quem cosas, sabe? tantos errores que cometemos, ¿cierto, Tantos hermano? erros que cometemos, não é? O solo el pastor se enoja a veces. Ou é só o pastor quem se irrita?
ustedes son muy santos para mí, hermano. Yo Vocês soy un são pecador. santos demais para mim, eu sou Miren que el pecador. pastor también le grita a la mujer a O veces. pastor também grita com a mulher. Miren que el às vezes. pastor también a veces comete injusticia con los O hijos. pastor também comete injustiça com Miren os que a veces al filhos. pastor también le dan ganas de... O Usted pastor sabe de lo também que tem estoy hablando. vontade. Vocês sabem. Sea sincero, sea honesto, hermano. ¿Cuánto se les ha ido en la moto esta semana que pasó? Sejam honestos, quantos passaram-se nesta semana que passou? ¿Cómo dijiste, Esteban? Passar-se. Y eso que estábamos en consagración, hermano. E estávamos em consagração. ¿Cómo irmãos. sería, verdad? Como seria, irmãos? Hermanos, ¿cuántos creen que nos hace más falta temor de Dios o falta más temor de Dios? Quantos acreditam que falta mais temor do Senhor? Cierre sus ojos por un momento. Feche os seus olhos um Por momento. favor, hermanos, Faz favor. irmão. evaluémonos ahora. Avaliemos-nos agora. ¿Cómo es nuestra manera de hablar? Como é a nossa maneira de falar? ¿Cómo es la ¿Cómo manera es? en que usamos la lengua? Como é que é a maneira em que usamos a língua? ¿Representa nuestro hablar el temor del Señor? Representa o nosso falar o temor do Senhor? ¿O a veces nos convertimos en personas impacientes? Ou às vezes tornamos-nos pessoas impacientes? Piénselo. Pensa. O a veces somos irritantes. Ou às vezes somos irritantes? O a veces somos egoístas. Ou egoístas? O exigentes. Ou exigentes? O voy a decirlo, mentirosos. Ou vou dizê-lo, mentirosos? O arrogantes. Ou arrogantes? O indomables. Ou indomáveis? No nos gusta recibir corrección. Não gostamos de receber correção. Porque no nos enseñaron a recibir corrección desde que éramos chiquitos. Não nos ensinaram a receber correção desde que éramos pequenos. Yo entiendo eso. Eu percebo isso. Yo tuve un padre, hermanos, que era 6, 7 palizas por día. Eu tive um pai que era 6, 7 porradas por dia. Por eso yo me llevo bien con las autoridades. Por isso eu dou-me bem com as autoridades. Porque me acostumbré así. Habituei-me. No tengo problema con eso. Eu não tenho problema com Si isso. me dicen que salte, digo, ¿cuán alto? Ya está. Se me dizem para No saltar, tengo eu problema para obedecer. digo, eu não tenho problema para No obedecer. estoy diciendo que mi padre hizo bien. Não estou a dizer que o meu pai fez Él bem. ya descansa en Cristo. Ele já descansa em Y Cristo. cuando me salvaba de la de mi padre, me la daba mi madre. E quando eu safava-me do meu pai, dava à minha mãe. Si llegaba al mediodía invicto, hermano, ese era un gran día para mí. Se chegava ao meio-dia sem levar, era um grande dia para mim. Porque yo era como ese chiquito que anda corriendo ahí, hermano. Era algo, perdón, hermana Rebeca, pero yo era terrible. Porque eu era terrível. Por eso les tengo paciencia a los chiquitos que son así, porque Por yo isso era así. eu tenho paciência, porque eu era assim também. Y ni culpo, yo exonero a mis papás. E eu não culpo os meus pais. Pero le doy gracias por esa vara de corrección. Mas eu agradeço por essa Porque correção. cuando no se la tuvo, Porque quando não se tem, hermano, se va por la vida a los tropezones. Alguien dígame amén. vamos pela vida a Se cair. tiene problema en el trabajo, se tiene problema en el matrimonio, se tiene problema en la iglesia, Temos problema no trabalho, no matrimônio, na igreja. porque somos indomables. Somos indomáveis. Pero el Señor es bueno domando. Mas o Senhor é bom a domar. ¿Cuánto creen que el Señor nos puede domar bien domadito? Quantos acreditam que o Senhor pode domar-nos? Pero bem por domados? supuesto que sí, hermanos. Mas é claro que sim, Porque Él irmãos. sabe cómo. Ele sabe como. Y la clave, hermanos, es el temor del Señor. E a chave é o temor do Senhor. ¿Están conmigo, hermanos? Ya voy a Estão terminar. cá, irmãos, vou acabar. Por favor, abran su Biblia en el capítulo 1 de Proverbios. Faz favor, abram as vossas Bíblias no capítulo 1 de Provérbios. No soberbios, proverbios. Não é soberbios, é provérbios. Dice aquí, hermanos, Diz aqui, irmãos. mire, le voy a hacer un resumen del capítulo 1 de Proverbios. Fazer um resumo do capítulo 1 de Provérbios. El resumen de Proverbios 1 es que Dios trata con el hombre. O resumo de Provérbios 1 é que o Senhor trata com o homem. Y Él le habla, hermanos, incluso al más duro de los hombres. E ele fala até ao mais duro dos homens. Es lo que está diciendo Proverbios 1. É o que está a dizer Provérbios 1. Incluso Dios le habla a los que lo rechazan. O Senhor até fala com os que os rejeitam. La gran tribulación es un ejemplo de que Dios habla a los que lo rechazan. A grande tribulação é um exemplo de que o Senhor fala aos que os Porque en la rejeitam. gran tribulación Él va a tratar con todos los que lo rechazaron y se quedaron E aquí. a grande tribulação vai tratar com todos os que o rejeitaram e ficaram cá. ¿Por qué dijo Cristo? Si estos callaren, las piedras clamarán. Porque diz Cristo, se estas calarem, as pedras clamarão. ¿Usted sabe de qué piedra está hablando el Señor? Sabe de que pedra está a falar o Senhor? Está hablando de la que va a caer sobre el océano, Está a falar da que vai cair no oceano, sobre la que va a caer sobre el nacimiento de los ríos, que vai cair no nascimento sobre la dos que va a rios, caer sobre otro lugar que ahora se me olvidó. que vai Tres. cair sobre outro lugar que já me Hay esqueci. tres piedras enormes que Juan vio que caían sobre la tierra. Há três pedras enormes que o João viu cair. Y van a na terra. contaminar el agua, van a contaminar el aire, van a contaminar la tierra. Vão poluir a água, o ar, a terra.
y mucha gente va a morir. e muita gente irá morrer. Ahí se cumple la profecía de Jesús. Lá é cumprida a profecia do Si Senhor. estos callaren por nosotros que predicamos la palabra, Se estes calarem por nós que pregamos las a palavra, piedras van a hablar as pedras irão en la falar gran tribulación. na grande tribulação. ¿Había oído usted eso alguna vez? Eso es Tinha una ouvido profecía. isto? É uma profecia. Lo que significa, o lo que estoy tratando de decir, es que Dios siempre habla, hermanos. O que estou a tentar dizer é que Deus sempre Él fala. habla de una manera, habla de otra manera, hasta que por último tiene que hablar como no quisiéramos que Ele fala hablara. de uma maneira ou outra, mas às vezes tem que falar como nós não queríamos. Y quiero que usted mire este capítulo luego en su casa, ahora no hay tiempo, Quero que vocês olhem para este capítulo em casa. porque a veces no leemos esto. ¿Cuántos leen Proverbios? Hermano Edward sé que lee Proverbios. Quantos é que leem Provérbios? Todos los días, ¿verdad? Leen Proverbios en tu casa, gloria a Dios. Porque el capítulo 1 de Proverbios, hermano, dice cuán terribles se pueden complicar las cosas cuando no le hacemos caso a Dios. Diz quão terríveis podem ficar as coisas se não obedecemos ao Y yo Senhor. siento que el Señor le está enviando una advertencia a alguien esta Eu tarde. sinto que o Senhor está a enviar uma advertência a alguém nesta Si usted tarde. no le hace caso a Dios, la cosa se puede complicar para usted. Se tu não obedeces ao Senhor, as coisas podem ficar complicadas. Amigo que nos estás escuchando, Amigo que estás a ouvir-me, todavía hay tiempo de tomar una decisión. ainda há tempo de tomar uma decisão. No te equivoques, Não erres. no tengas una imagen distorsionada de Dios. Não tenhas uma imagem distorcida de Deus. Porque, hermanos, hay gente que tiene una imagen errada de Dios. Irmãos, há pessoal que tem uma imagem errada de Deus. Que ven a Dios como un amable caballero de cabello blanco, Que veem Deus como um amável cavaleiro de cabelo branco. que allá está muy tranquilo, sentado en el cielo, Que lá está muito tranquilo, sentado no céu. que nunca dice nada duro, Que nunca diz nada duro. que nunca dice nada difícil o desagradable. Nunca diz nada desagradável. Hay gente que difícil. piensa que Dios solo nos abraza. Pessoal que pensa que Deus apenas dá abraços. Oh, hermanos, sí, claro que a veces nos É abraza. claro que dá abraços. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Mas esse não é o Deus da Bíblia. Miremos cómo es nuestro Dios. Vamos olhar como é que é o nosso Mire el Deus. verso 24, por favor. Olhe para o versículo 24. ¿Están conmigo en la Biblia, hermanos? Estão comigo na Bíblia? Dice Proverbios 1:24, he llamado y han rehusado oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. Antes rejeitaste tudo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Este es Dios. Este é Deus. Dice, también yo me reiré de la calamidad de ustedes, me burlaré cuando sobrevenga lo que temen. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Cuando venga como tormenta lo que temen y su calamidad sobrevenga como torbellino, Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, cuando vengan sobre ustedes tribulación y angustia. sobrevindo-vos aperto e angústia, Verso 28, entonces me invocarán, então a mim clamarão, pero no responderé. mas eu não responderei. Me buscarán con diligencia, De madrugada me buscarão, pero no me hallarán. mas não me acharão. Verso 29, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Yo quiero que seamos honestos y sinceros, hermanos. Eu quero que sejamos honestos e sinceros. Tenemos que ser sinceros, hermanos. Havemos de ser sinceros. ¿Amamos el conocimiento? Amamos o conhecimento. No se apure a decir amén. Não se apresse para dizer amém. ¿Amamos el conocimiento? Amamos o conhecimento. Se lo voy a poner de esta manera. Eu vou expor desta forma. ¿Qué es lo primero que usted siente Que o primeiro que tu sentes cuando el maestro de discipulado le pide que haga la tarea? quando o mestre discipulado pede para fazer o trabalho de casa? Ahí usted sabe si ama o no el conocimiento. Lá você sabe se ama ou não ama o conhecimento. Dijo el salmista David, el hacer tu voluntad me agradó. Disse o salmista David: fazer a tua vontade me alegrou. Y tu ley está en medio de mi corazón. E a tua lei está no meio do meu coração.
¿Está la ley de Dios en medio de su corazón? Está a lei do Senhor no meio do teu coração? ¿Es el conocimiento de Dios su prioridad ahora mismo en su vida? É o conhecimento do Senhor a tua prioridade na tua vida? ¿O es usted una persona que recorre más la Wikipedia que la Biblia? Ou és uma pessoa que percorre mais a Wikipédia do que a Bíblia? ¿Es una persona usted que sabe más de las cosas de este mundo que de las cosas de Dios? És uma pessoa que sabe mais das coisas deste mundo do que das coisas de Si Deus. yo le pregunto por los 11 del Benfica o del Sporting, se lo sabe. Si le pregunto por los 12 apóstoles, ni se lo sabe. Se eu pergunto pelos jogadores de Benfica, sabe, mas pelos 12 apóstolos Sirve el ejemplo, ¿verdad? é o bom exemplo. Somos tan expertos en tantas cosas, hermanos. Somos tão conhecedores de tantas Sabemos de la coisas. vida de todo el mundo. Sabemos da vida de toda a gente. Gracias a Mark Zuckerberg. Graças a Mark Zuckerberg. Pero de lo que debemos saber no sabemos. Mas do que devemos saber não sabemos. Alguien diga, ayúdame, Señor, Alguém diga, ajuda-me, Senhor, a escoger tu temor y tu conocimiento. a escolher o teu temor e teu conhecimento. Ya les he dicho que la próxima serie va a ser sobre la palabra del Señor. Já vos disse que a próxima série vai ser sobre a palavra do Senhor. Porque esta iglesia tiene que ser una iglesia bíblica, hermanos. Porque esta igreja tem que ser uma igreja bíblica, irmão. Tiene que ser una iglesia centrada en la palabra de Dios. Uma igreja centrada na palavra do Senhor. Que ame la palabra de Dios. Que ame a palavra de Deus. Que ame el conocimiento. Que ame o conhecimento. Y lo mencionamos esta semana en la consagración, ¿verdad? E o mencionamos esta semana na consagração. Si usted no escoge esto, Se tu não escolhes isto, si usted decide que eso no es lo que usted quiere, se decides que isto não é o que queres, Dios va a respetar su decisión. Deus irá respeitar a tua escolha. Si usted quiere seguir siendo una persona que ignora las escrituras, Se tu queres continuar a ser uma pessoa que ignora as Escrituras, que no le importa el conocimiento de Dios, que não quer saber do conhecimento de Deus, Dios no lo va a obligar, Deus não irá obrigar-te, pero sí va a suceder algo. mas sim irá acontecer alguma coisa. Dios no refrenará sus juicios sobre usted. Deus não irá atravar os juízos sobre ti. Vendrá juicio sobre su vida. Julgamento virá na tua vida. Y no servirá de nada clamar a Dios en ese momento. E não servirá de nada clamar o Senhor nesse momento. Estoy en la Biblia, hermanos. Estou na palavra de Es lo Deus. que está diciendo É o aquí. que está a dizer aqui. Clamarán, no les escucharé. Clamarão e não Clamarán a mí, no les responderé. clamarão a mim, não irei Porque el responder. Señor ha dado oportunidades, pero no fueron O aprovechadas. Senhor tem dado oportunidades e não foram aproveitadas. El versículo 7, hermanos, de este capítulo, Versículo 7 deste capítulo. en la Nueva Biblia de los Hispanos, dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Diz, o temor do Senhor é o princípio do saber. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. ¿Cómo llama la Biblia a los que no se dejan instruir? Como chama a Bíblia os que não deixam instruir-se? ¿A los que no siguen instrucciones? Aos que não seguem instruções? ¿A los que les decimos haz como está aquí, Aos que dizemos faz o que está cá, pero hacen como ellos quieren? mas fazem como eles querem? Los llama necios. Chama de loucos. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Si usted compra cualquier aparato electrodoméstico, Se tu compras qualquer aparelho eletrodoméstico, ¿con qué viene acompañado, hermanos? com que vem acompanhado? Con un manual. Com um manual. ¿Qué pasa cuando no leemos el manual? O que acontece se não lermos o manual? Y empezamos a apretar botones sin saber qué hacen. Começamos a carregar em botões sem saber o que eles fazem. Alguien dígame qué va a pasar con ese aparato. Alguém diga o que vai acontecer? ¿Va a tirar humo por algún lado? Vai deitar fumo por algum sítio? Va a romperse. Vai estragar-se? Porque hay que manejarlo como dice el manual. Porque temos que fazer o que diz o manual. Les presento el manual de nuestra vida, hermanos. Apresento-vos o manual da nossa vida. Este es el manual de vida para nosotros. Este é o manual de vida para nós. Aquí, no en YouTube, está cómo debemos vivir. Cá, não em YouTube, está como devemos viver. No digo que todo lo que está en YouTube es malo, pero casi todo. Não digo que tudo que está em YouTube é mau, mas quase tudo. Pero si usted se sienta y usted estudia la palabra de Dios, Se tu sentares e estudares a palavra do Senhor, pero si usted se arrodilla allí junto a su camita mas se te ajoelhares lá ao pé da tua cama y le dice, Señor, háblame por medio de tu e palabra. dizer, Senhor, fala-me pelo meio Antes da de tua leerla, palavra. Señor, necesito que tú me orientes, me guíes. Antes de ler, eu preciso que tu me orientes, me guies. Aleluya. ¿Sabe qué va a pasar, hermano? Sabe o que irá acontecer, irmão? El Espíritu de Jehová va a comenzar a hablarle a usted. O Espírito do Senhor começará a falar. Le va a decir, por aquí no, mijo. Cá não, Le va a comenzar a decir, haz esto y haz lo otro. faz isto, faz o outro. ¿Cuánto tiempo hace que Dios no le habla a usted de esa manera? Quanto tempo faz que o Senhor não te fala dessa maneira? Yo le
voy a decir por qué. Eu vou dizer porquê. Porque Él no encuentra conocimiento de su palabra en Porque Ele não nosotros. encontra conhecimento da sua palavra em nós. Hermanos, Irmãos, nosotros no podemos adoptar una actitud despectiva frente al temor del nós Señor. não podemos adotar uma atitude despectiva perante o temor do Senhor. Porque cuando así actuamos, Porque quando assim agirmos, cuando no nos dejamos dirigir, quando nós nos deixamos dirigir, lo único que estamos demostrando es nuestra propia insensatez. o único que estamos a demonstrar é a nossa própria insensatez. Me encanta Salomón, hermanos, Eu adoro Salomão, porque irmãos, dice, aún el necio cuando calla es tenido por sabio. porque mesmo o louco, quando cala, é tido por sábio. Amén. Amém? Estoy dejando que me tengan por sabio aunque uno lo sea. Estou a deixar que me tenham por sábio, embora não seja. Dice Salomón, no seas sabio en tus propios o a tus propios ojos. Proverbios 3:7. Diz Salomão, não sejas sábio perante os teus próprios olhos. Teme al Señor y apártate del mal. Teme o Senhor e afasta-te do mal. 5 minutos y termino, hermanos. 5 minutos e eu acabo, irmãos. En otras palabras, usted y yo no podemos poner la confianza en nosotros mismos. Em outras palavras, tu e eu não podemos pôr a confiança em nós próprios. Si hay arrogancia en nuestra vida, Se houver arrogância na nossa vida, si hay autoconfianza en nosotros, hermanos, se houver autoconfiança em nós, si pensamos que lo sabemos todo, se pensamos que sabemos tudo, que en nuestra vida tenemos todas las respuestas, que na nossa vida temos as respostas todas, entonces, hermanos, estamos llenos, então estamos cheios, pero de nosotros mismos. mas de nós próprios. Y en nuestra vida no hay lugar para el temor del E na Señor. nossa vida não há lugar para o temor do Senhor. Tampoco usted se puede asociar con la maldad y con el temor del Señor a la misma vez. Também não podes associar-te com a maldade e com o temor do Senhor ao mesmo tempo. Hermano y amigo que me está escuchando, Irmão e amigo que está a ouvir-me, si usted quiere tener el temor del Señor en su vida, se queres ter o temor do Senhor na tua vida, usted tiene que apartarse del mal. tens que afastar-te do mal. Usted no puede combinar, nosotros no podemos combinar la maldad con el temor del Não Señor. podemos combinar a maldade com o temor do Senhor. Debemos tomar una decisión. Debemos tomar uma decisão. Alguien diga, debo tomar una decisión. Devo tomar uma decisão. ¿Para cuál de los dos vamos a hacer espacio en nuestra vida? Para qual dos dois iremos fazer espaço na nossa vida? Yo he decidido hacer espacio al temor de Dios, Eu hermanos. tenho decidido fazer espaço ao temor do Senhor. Y irmão. dijo Dios al hombre, E disse Deus ao homem: he aquí el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. Eis o temor do Senhor é sabedoria e afastar-se do mal, entendimento. Dele un aplauso a la palabra de Dios. Dê um aplauso à palavra do Senhor. La verdadera sabiduría y el temor del Señor son inseparables. A verdadeira sabedoria e o temor do Senhor são inseparáveis. Muéstrame a una persona insensata. Mostra-me uma pessoa insensata. Muéstrame una persona que anda haciendo, como acá dicen, asneiras. Mostra uma pessoa que anda a fazer tolices, asneiras. Y lo que me estás mostrando es una persona que carece del temor del E tu Señor. estás a mostrar-me uma pessoa que não tem temor do Porque si Senhor. teme al Señor, Porque se teme o Senhor, paga las deudas. paga as dívidas. Ni siquiera pide prestado. Nem sequer pide empréstimo. Mucho menos dice malas palabras. Ainda menos diz palavrões. Mucho menos anda levantando falso testimonio. Ainda menos anda a levantar falso Cuando testemunho. una persona tiene temor del Señor es sabia, hermanos. Quando uma pessoa tem temor do Senhor é Y sábia. su vida produce frutos de E sabiduría. a sua vida Gloria produz a fruto de Dios. sabedoria. Glória a Deus. No, hermano, no confundamos la astucia con la sabiduría que es de Dios. Não é para confundir a astúcia com a sabedoria. que Porque é hay de Deus. mucha astucia en este tiempo. Porque há muita astúcia. Y muchos caen redonditos envueltos en ella. Muitos caem. Pero yo le voy a recordar algo a todo el mundo que me está escuchando. La astucia no viene de Dios, viene del diablo. A astúcia não vem do Senhor, vem do diabo. Es diabólica, dice Santiago. É diabólica, diz Hay Tiago. una sabiduría, hermanos. ¿Cuántos la quieren? Há uma sabedoria. Hay quantos una querem? sabiduría, dije. ¿Cuántos la quieren? Há uma sabedoria, eu disse. Aleluya. quantos Levante querem? sus manos el que la desea. Levante suas mãos quem deseja. Levante sus manos el que la va a buscar, el que la va a procurar. Levante suas mãos quem irá procurá-la. Es la sabiduría que viene de lo alto, É a sabedoria que vem do alto. la cual es primeramente pura, dice la a palabra, qual é primeiramente pura, diz a amable, palavra. Amável, de buen nombre. de bom nome, Aleluya. Hasta es elegante. até é elegante.
qué elegancia la sabiduría de Dios. Mas que elegância a sabedoria do Senhor. El otro día, ya se me van los 5 minutos, pero lo voy a decir. O outro dia, já fugiram os 5 minutos, mas vou dizer. Un líder trinitario reconocía ser incapaz de explicar la Trinidad, perdonen. O líder trinitário explicava que era incapaz de explicar a Trindade. Honestamente dijo ante miles, no puedo explicar esto. Honestamente, perante milhares, disse: não posso explicar No isto. sé, ni siquiera comprendo lo de la Trinidad. Não sei, nem compreendo a Trindade. Y con mi esposa comentábamos después. E com a minha esposa falávamos. Qué elegancia la doctrina apostólica, hermanos. Mas que elegância a doutrina. Qué elegancia la doctrina Que unicitaria. elegância a doutrina. Qué maravilla Dios nos ha regalado. Que hermano. maravilha Deus nos tem dado. Es preciosa, É formosa. es É gloriosa. gloriosa. Hermanos, seamos sabios. Irmãos, sejamos sábios. Tengamos cuidado, Tenhamos cuidado. porque los astutos Porque os astutos eventualmente se vuelven malos. eventualmente virão maus. Comienzan con pequeñas cositas de astucia. Começam com pequenas coisinhas de astúcia. Ponen una trampita aquí, Metem uma armadilha aqui. una pequeña maldad allá. Uma pequena maldade. Si tú ves lá. a tu hijo actuando así, corrígelo, hermano. Tu ves os teus filhos agir assim, Porque corrige-o. pequeños actos de maldad crecerán, dice Discipulado nivel 1. Porque pequenos atos de maldade irão crescer. diz Semillas Discipulado de nível maldad que 2. son sembradas ahora, hermanos, van a crecer en árboles de maldad en el futuro. Sementes de maldade agora vão crescer em árvores. No de permitas maldade. que la maldad entre en tu casa. Não permitas que a maldade Corta de entre. raíz esas actitudes, Corta de raiz esas atitudes, críticas, esas críticas, esos sarcasmos, esses sarcasmos, esas cosas que hacen daño, hermanos, en el hogar. essas coisas que fazem mal no lar. Aleluya, quiero que levante su mano y adore a Dios aquel que todavía está aquí. Quero que levante sua mão e louve o Senhor. Que aquele nuestra que casa ainda se está convierta cá. en un altar de Jehová, Que no hermanos. seu lar vire altar ao Que Senhor. solo palabra de Dios hablemos entre Que nosotros. somente palavra do Senhor falemos entre nós. Nuestra conversación revela lo que hay en el corazón, hermanos. A nossa conversa revela o que está no coração. Sí, Señor, nuestros temas dicen, hermano, qué es lo que nosotros Os amamos. nossos temas diz que é o que nós amamos. La astucia no es compatible con la bondad A astúcia não é compatível y com se a bondade. convierte en maldad siempre, hermanos. Torna-se maldade. ¿Quién quiere el temor del Señor en lugar de eso? Quem é que quer o temor do Póngase Senhor? de em pie, lugar por disso? favor, aquel que quiera el temor del Señor. Fique em pé aquele que queira o temor do Senhor. No podemos tener todo, hermanos. Não podemos ter tudo, irmãos. Para tener algo tenemos que renunciar a algo Para más. ter tudo, devemos renunciar Este a es mais el último alguma coisa. versículo que les voy a dejar, Salmo 25:12. Este último versículo queremos partilhar. Otra pregunta del salmista. Outra pergunta do salmista. Dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Quem é o homem que teme o Senhor? Y él responde, E ele responde: Dios le instruirá en el camino que debe escoger. Deus irá instruí-lo no caminho que há de escolher. Oh, hermanos, esto es así. Isto é assim. Nosotros podemos ser no muy inteligentes, Nós podemos ser não muito inteligentes, podemos no tener demasiada preparación académica, podemos não ter demasiada preparação académica, ni mucha experiencia. nem muita experiência. Miren lo que le voy a decir, podemos hasta ser un poco tontos, Olha o que eu vou dizer, podemos ser até um pouco y tontos, un poquito lentitos para entender, um pouco lentos para perceber, o un poquito sordos como me estoy quedando yo. ou um pouquinho surdos como eu estou Pero le ficando. voy a decir algo con toda mi fe, hermano. Mas eu irei dizer uma coisa com toda a Si minha nosotros fé. le tememos al Señor, Se nós tememos o Senhor, si nosotros somos de los que tiemblan en su presencia, se óyeme, nós somos do que trememos na sua presença, hermano, Dios nos va a instruir en nuestro camino. irmãos, Deus irá instruir-nos no seu caminho. Dios nos va a enseñar, Deus irá ensinar. Dios nos va a guardar, Deus irá guardar-nos. Dios nos va a proteger. Irá proteger-nos. Él va a bendecir a nuestros hijos. Ele irá abençoar os nossos filhos. Él va a bendecir a los hijos de nuestros hijos. Irá abençoar os filhos dos nossos filhos. Él nos va a dar salud y vida, hermanos, para poder ver el bien en nuestra Irá vida. dar-nos saúde e vida para poder ver o bem na nossa vida. ¿Cuántos quieren ser estudiantes de Dios? Quantos querem ser estudantes do ¿Cuántos Senhor? quieren ir a la escuela de Dios? Quantos querem ir à escola do Senhor? ¿Se han fijado, hermanos, cuando alguien es admitido en una gran universidad, lo que pasa? Tem visto quando alguém entra numa grande universidade e Llega con la carta chega com a carta feliz y contento a su casa, contente na sua casa, celebrando que lo admitieron en la universidad. a celebrar que conseguiu chegar à universidade. Présteme más un minuto de atención, por favor. Pode dar-me mais um minuto de atenção. Hermanos, Dios no enseña a todos. Irmãos, Deus não ensina a todos. No todos son alumnos de Dios. Não todos são alunos de Deus. No todos. Não todos. Nosotros tomamos exámenes en discipulado Nós tomamos testes em discipulado y ahí decidimos si aprueba o no aprueba. e lá decidimos se
aprova ou não aprova. Pero Dios no hace así, hermanos. Mas Deus não faz isso. Dios no se queda mirando un examen, Deus não fica a olhar para um teste, un papelito. para um papel. Él escoge a sus estudiantes basado en el carácter. Ele escolhe os seus alunos baseado no carácter. Así es, el carácter. O carácter. La sencillez de una persona. A simpleza de uma pessoa. Una persona accesible. Uma pessoa acessível. Una persona dócil. Uma pessoa dócil. ¿Han visto en África, han visto en Asia cómo la gente baja la cabeza, hermanos? Tem visto na África e na Ásia como o pessoal baixa a cabeça. Ya sé que es cultural. Eu já sei que é cultural. Yo sé que allá también hay mucho pecado, idolatría. Eu sei que lá também é pecado e Pero ellos idolatria. tienen una gran ventaja sobre Occidente. Mas eles têm uma grande vantagem sobre o Ocidente. Es que cuando van a la escuela, E quando vão à escola, o cuando van al empleo, quando vão para o o emprego, van al ejército, quando vão para o exército, bajan la cabeza. inclinam a cabeça. Y por eso están conquistando el mundo ahora mismo. E por isso estão a conquistar o mundo. China se está quedando con todo. China está a ficar com tudo. Porque la gente allá, hermanos, respeta mucho la autoridad. Porque as pessoas lá respeitam muito a autoridade. Cuando el maestro llama a un alumno al frente, Quando o mestre chama um aluno à el frente, alumno inclina la cabeza. o aluno inclina a cabeça. ¿Usted sabe por qué el ser humano debe inclinar la cabeza? Vocês sabem porque que o aluno deve inclinar a cabeça? Yo les digo el secreto. Eu vos digo o segredo. Es de la medicina, es físico. É da medicina, é físico. Cuando inclinamos la cabeza podemos oír mejor, hermanos. Quando inclinamos a cabeça podemos ouvir melhor. Y es lo que Dios nos está hablando esta tarde antes que oremos. E o que Deus está a falar nesta tarde antes de orarmos. Todos los que estamos aquí necesitamos oír mejor a Dios, hermanos. Todos os que estamos cá precisamos de ouvir melhor o Senhor. Porque Dios no va a obligar a alguien a dejarse enseñar. Porque Deus não irá obrigar ninguém a deixar-se ensinar. Ni se va a comprometer con el que no quiere aprender. Nem irá comprometer-se com quem não quer aprender. Nosotros podemos ir al seminario, Nós podemos ir ao seminário, al colegio bíblico, ao colégio bíblico, podemos ir al mejor lugar de estudios, hermanos. ao melhor lugar de estudo, irmão. Pero sin el temor del Señor no somos alumnos de Mas Dios. sem o temor do Senhor não somos alunos. Levante de sus Deus. manos ahí donde está, por favor, Levante suas mãos ali onde está, por favor. y pidámosle al Señor que nos enseñe su temor. E peçamos ao Senhor que nos ensine o seu temor. Lo necesitamos, hermanos. Nós precisamos, irmãos. Lo necesitamos, hermanos. Precisamos, irmãos. Dígale conmigo, Señor, ayúdame. Diga comigo, Senhor, ajuda-me. Ayúdame, Señor, Ajuda-me, Senhor. a ser un oidor atento de tu voz. A ser ouvidor atento da tua voz. A ser un buen estudiante tuyo, A Señor. ser bom estudante teu. Que pueda yo obedecerte, Señor. Possa eu obedecer-te, Que Senhor. pueda yo seguirte, Señor. Que possa eu seguir-te, Senhor. Prestar atención a tus instrucciones. Prestar atenção às tuas instruções. Como dijo tu siervo David, mirar atentamente en tu ley. Como disse o teu servo David, olhar atentamente a tua lei. Que comience yo, Señor, por lo más básico, Que comece eu pelo mais básico, que es tu temor. que é o teu temor. Aunque todavía no sepa mucho, Embora ainda não saiba muito, aunque aún me cueste entender, embora ainda me custe entender, pero que pueda yo adquirir ese respeto profundo por ti, que eu Señor. possa adquirir esse respeito profundo por ti. Porque tu temor es el principio de la Porque o sabiduría. teu temor é o princípio da sabedoria. Señor, en este día ni siquiera te estoy pidiendo que me hagas sabio aún. Eu ainda nem estou a pedir que me faças sábio aún. Solo te ainda. estoy pidiendo que me ayudes a temerte, Só estou a pedir que me ajudes a temer. que me ayudes a tener una actitud enseñable, Que me ajudes a ter uma atitude ensinável, corregible, corrigível. que pueda yo ser dirigido, orientado, Señor. Que possa ser dirigido, orientado, Senhor. Que pueda aprender, Señor, a depender de ti, de tu voz. Que possa aprender a Aleluya. depender de ti, da tua voz. Que pueda yo adquirir temor de Dios. Que possa eu adquirir temor de En Deus. el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Hermano, levanta tus manos un instante y recibe temor del Señor en esta Irmão, levanta tarde. as tuas mãos um instante e recebe temor do Si me Senhor estás nesta viendo por tarde. internet, haz lo mismo ahí en tu Se casa. estás a ver-me pela internet, faz o mesmo na tua casa. Recuerda que la marca definitiva de Jesús fue el temor de Jehová. Lembra-te que a marca definitiva do Senhor foi o temor ao Senhor. Y que de eso se trata el ser cristianos tú y yo. E de que isso se trata ser cristãos, tu e eu. Ser
como Jesús, ser como Jesus, ser como nuestro Maestro, ser como o nosso mestre, temer a Dios todos los días de nuestra temer vida, a Deus todos os dias da nossa vida, honrar a Dios en todos nuestros pasos, honrar a Deus em todos os nossos passos, ser obedientes a ser Dios, obedientes, agradar a Dios en todo, agradar a Deus em tudo, hacer su voluntad, fazer a sua vontade, oír atentamente su voz ouvir atentamente a sua voz y obedecerla. e obedecê-la En el nombre de em nome de Jesús. Jesus. Voy a dejar que sigas orando unos minutos más, Vou deixar hermano, que continues a orar mais mientras uns minutos, nuestro hermano Edward Toro nos dirige en algunos enquanto nosso cantos. irmão Edward nos dirige alguns cantos. Aquí hay alguien con rodillas dobladas. Aqui alguém com joelhos A lo dobrados. mejor hay alguien más que desea hacer lo mismo. Se calhar há mais alguém que deseja fazer Tal o vez mesmo. allí en casa hay alguien que desea doblar sus rodillas. Se calhar lá em casa alguém que deseja dobrar os seus joelhos. No dudes en hacerlo. Não duvides em fazê-lo. Es mejor humillarnos ahora ante É Dios, melhor humilhar-nos agora perante Deus. que luego venga la calamidad y sea muy tarde. Que depois venha a calamidade e seja tarde demais. Vamos a traer ante Dios todo lo que somos, hermanos, Vamos trazer perante Deus tudo o que somos y todo lo que e deseamos. tudo o que desejamos. Hoy hemos presenciado algunos bautismos. Hoje temos presenciado alguns batismos. Pues déjenme decirles que qué bautismo necesitamos todos hoy. Deixem-me vos dizer que batismo precisamos todos. Necesitamos hoje. un bautismo de deseos Precisamos um batismo de desejo. y que el Señor sepulte todo mal deseo de nuestra E vida que o Senhor sepulte todo mal desejo na nossa vida. y que en su lugar haga vivir solamente buenos deseos. E que no seu lugar faça viver apenas bons desejos. Oh, aleluya, Señor, llénanos de tu presencia en esta tarde Senhor, enche-nos da tua presença nesta y tarde. que podamos desear únicamente lo bueno, E que possamos desejar apenas o bom. que podamos pensar solo en lo amable, Que possamos Señor, pensar apenas no amável, en lo que es de virtud, no que é de virtude, lo que es de buen nombre, no que é de Señor, bom nome, Senhor. lo que es agradable a ti, que Jesús. é agradável a ti. En el nombre de Jesús, Em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, delante de ti, Oramos, Senhor, perante ti, para que nos llenes de tu espíritu. para que nos enchas do teu Espírito. Bendice a tus hijos, Señor, Abençoa os teus filhos. en el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Gracias, Esteban. Oh, sí, Señor. Bendicemos o teu nome, Jesus.